E será que a escalada da guerra na Ucrânia tem algum efeito para o agronegócio brasileiro? Kellen Severo entrevistou analistas do mercado sobre esse tema e vamos acompanhar a partir de agora. Esse 1 ano de guerra pode marcar um novo momento para a guerra na Ucrânia? Vai escalar? A gente vai para um novo patamar? Veja bem, Kellen, satisfação também ao Jefferson e ao Carlos. A minha tese é que essa guerra ela precisa ser entendida em 20 dias antes da guerra. Né? O que aconteceu 20 dias há um ano atrás, antes dessa guerra, no dia 4 de fevereiro? No dia 4 de fevereiro, a Rússia e a China assinaram um documento. Esse documento foi muito mal repercutido do ponto de vista das relações internacionais aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Esse documento foi assinado no dia 4 de fevereiro do ano passado, portanto, fazendo o ano agora também, 20 dias antes da guerra. Ele foi assinado por Putin e Xi Jinping. Foi o primeiro dia das Olimpíadas de Inverno em Pequim. O Putin vai a Xi Jinping, é a primeira viagem dele pós-pandemia. Há uma foto emblemática, né? As bandeiras russas, as bandeiras chinesas, um aperto de mãos ali. E esse documento é conhecido como uma parceria sem limites, ou uma aliança sem limites, como foi traduzido aqui no Brasil, entre Rússia e China. E ali eles declaram uma parceria estratégica, geoeconômica e geopolítica que não tem precedentes nas relações internacionais, na história das relações internacionais recentes. 20 dias depois começa a guerra. Então, claramente, essa guerra seria uma guerra longa, seria uma guerra que envolveria proporções, eu diria, tectônicas, né, como nós temos visto, e uma guerra que vai muito além da Rússia e da Ucrânia. É uma guerra que divide de um lado a OTAN, divide de um lado o G7, os Estados Unidos, o que a gente chama de Ocidente, e de outro lado a Rússia, subsidiada, digamos, pela China e pela Eurásia, e ela acontece no palco de teatro, digamos assim, da Ucrânia. Mas eu diria que, como eu disse desde o início, né, que essa guerra deve ser uma guerra longa, que deve se intensificar, né, há dois sinais claros disso. A OTAN está vendo mais equipamentos do lado do Ocidente e a Rússia está preparando mais uma ofensiva agora para o mês de março e abril. Então você está prevendo uma escalada da guerra depois desse 1 ano. Obrigada, Pedro. E a partir daqui eu passo para você, Kogo. Uma escalada da guerra geraria que tipo de efeitos para quem trabalha com agro, na sua opinião? Mais desafios ou oportunidades? Você trabalha com o cenário de uma escalada também, Kogo? Ainda que ela não ocorresse, né, os efeitos para o agronegócio brasileiro eles já aconteceriam de qualquer forma, porque a gente tem que destacar, né, que de qualquer forma as instalações de estocagem, terminais portuários, situação de escoamento interno, de armazenagem interna, ferrovias, etc., está totalmente comprometida, e isso já compromete o desempenho da safra 22-23, agora colhida em 23, da Ucrânia. Queda bastante grande na produção de milho e na exportação. A exportação deve cair para 20 milhões de toneladas e no caso do trigo também deve ficar bastante reduzida para casa de uns 13 milhões de toneladas. Então, as oportunidades que já estavam abertas desde o ano passado nos mercados de milho, onde o Brasil acabou assumindo esse ano, né, a primeira colocação como exportador global, ultrapassando os Estados Unidos e abocanhando também uma parte que era mercado da Ucrânia de vendas para o mercado chinês. E ainda, no caso do mercado de trigo, o Brasil também acabou sendo beneficiado, ampliando a área e ampliando até mesmo as exportações, né, que chegaram a mais de 3,1 milhões de toneladas. E lembrando também que um terceiro produto diretamente beneficiado foi o frango brasileiro. Pauta agora toda essa polêmica da gripe aviária, né? Mas o frango brasileiro também ganhou mercado, bateu o recorde de exportação, já que a Ucrânia também era um supridor do bloco europeu. Então você acredita que os efeitos que teriam que acontecer já aconteceram? Não, ainda que não houvesse a escalada da guerra, esses efeitos vão perdurar e vão se ampliar em 2023. Vão perdurar e se ampliar em 2023 pelo simples fato, me perdoem aqui pela expressão, da continuidade da guerra.
Claro, e pela questão de tempo longo ainda a ser recuperado a infraestrutura, né, ucraniana, que não vai acontecer 1 ou 2, 3 meses depois que ainda encerrada a guerra, coisa que está fora do horizonte nesse momento, tá fora do radar. Então, ainda que ela acabasse essa guerra, supondo em junho ou julho, levaria talvez mais de um ano para reparar a infraestrutura ucraniana. Então, esses efeitos podem perdurar por todo o ano de 23 e ainda pode estender para 2024, ou a perder de vista. Muito bem, obrigada, Carlos Cogo. Jefferson, chegamos na sua área de fertilizantes. O que vai acontecer com o mercado de fertilizantes, com a continuidade da guerra ou ainda com uma escalada a partir agora desse novo momento que a gente vai completar 1 ano de conflito entre Rússia e Ucrânia? O cenário hoje é muito diferente do que nós tínhamos lá quando nós conversávamos no mês de janeiro, mês de fevereiro. Hoje o mercado, de uma certa forma, ele se acostumou a negociar com os russos o fertilizante. Ano passado nós importamos mais ou menos 38 milhões de toneladas, dos quais 20% vieram da Rússia. Ou seja, nós praticamente não mudamos essa comercialização com a Rússia do fertilizante. Nós continuamos comprando cloreto, MAP, ureia normalmente. Quando a guerra estourou, me recordo muito bem, nós conversávamos que a Rússia poderia parar de exportar. E ela não fez isso, sobretudo para o Brasil. Os demais países, obviamente, reduziram. Ela reduziu a participação em outros lugares, etc. Agora, para nós aqui no Brasil, nós continuamos negociando normalmente com a Rússia. Eu, particularmente, acho que o pior ele ficou para trás. É claro que se a guerra ela tomar uma proporção muito maior do que nós estamos observando, aí é uma outra história. Mas nessa conjuntura, eu acho que o mercado de fertilizantes ele se acostumou a negociar com esses países considerados sancionados. E eu não estou falando só da Rússia, mas da Bielorrússia, do Irã e etc. Então, a falta de fertilizantes no Brasil, ano passado, ela não ocorreu e o cenário foi totalmente o oposto do que o mercado imaginava. Nós terminamos o ano de 2022 com o maior estoque de passagem da história de fertilizantes aqui no Brasil. Nós não temos o número oficial, mas é algo na casa de 9, 10 milhões de toneladas. Ou seja, aquele grande problema que nós tínhamos em fevereiro, ele ficou para trás. Agora, no novo ano, nós começamos mais otimistas em relação à Rússia, em relação à exportação, do que no ano passado. Muito bem, risco de faltar fertilizante, você está dizendo que não tem, e risco de voltar a ver aqueles preços historicamente altos que a gente viu em 2022 também está descartado, porque o preço do fertilizante caiu bastante. Dúvida, eu particularmente hoje sou cético para um preço muito elevado, Kellen. Não acredito que isso vai acontecer nesses próximos meses. Eu acho que nós estamos tendendo ainda para uma correção mais de baixa do que uma correção de alta. É claro, a Rússia é importante, ela é muito importante, todos nós sabemos, mas o Brasil nunca parou de negociar, essa é a realidade. Nós nunca paramos de negociar com os russos e nós continuamos em 2023. É claro que se a guerra realmente tomar uma proporção muito grande e o mundo inteiro ficar acompanhando e se perguntando o que vai acontecer, pode ser uma outra história, mas eu não vejo isso agora. Para o fertilizante, não encaro como um problema.